Graças a Deus por esse domingo maravilhoso, ensolarado, e por você ter vindo esta manhã. Abra o teu coração nesta manhã, permita que Deus fale contigo e que você saia daqui nesta manhã com o propósito de fazer a vontade de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Vamos ficar de pé para nós lermos? Assim diz a palavra de Deus: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos em que todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Com o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, aqui está a palavra, Senhor, que colocaste no meu coração para trazer ao teu povo nesta manhã. Peço a Ti, Senhor, abra nosso coração ao entendimento da Tua palavra e que tenhamos o propósito, Senhor, de viver a Tua palavra, porque este é o Teu principal objetivo para conosco. Em nome de Jesus, agradeço desde já por toda a obra realizada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Essa é a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. E ele diz aqui que aos santificados em Cristo Jesus, chamado santos. Olha a maneira como ele se dirige à igreja de Coríntios: a todos que são santificados no nome do Senhor. E em seguida ele diz também: mas porém com todos os outros que demais invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De modo que essa carta não somente servia para a igreja de Coríntios, mas também a todos nós que estamos aqui nesta manhã. Amém? É para nós também, porque nós também somos povo de Deus, somos povo santo. Amém? Então é para nós também. Paulo já falava isso naquela época, que essa carta serviria para todo o povo de Deus. E o verso 9 ele diz que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo diz aqui que todos aqueles que foram chamados por Deus, logo, amados,
Nós que somos crentes, somos cristãos, saiba disso. Não somos porque queremos, não fomos porque escolhemos ser crentes, mas a Bíblia diz que nós fomos chamados. Ninguém é crente por conta própria, ninguém é cristão porque escolhe, mas a Bíblia diz que é o Senhor que escolhe e Ele chama. Logo, nós estamos na presença de Deus hoje, aqui nesta manhã, porque Ele nos trouxe até aqui. Não foi nós que resolvemos vir, achamos que é melhor vir de manhã, vir à noite. A gente tem esses pensamentos humanos nossos, mas biblicamente ninguém vem à igreja se Deus não trazer. Ninguém vem à igreja e pertence a uma igreja se Deus não escolher e Deus não chamar. Quem crê assim, diga amém. Logo, nós fomos chamados. Por que nós fomos chamados? Qual a razão de Deus nos chamar? Em primeiro lugar, Deus nos chamou para ter alguma coisa. Ele queria que nós tivéssemos alguma coisa, por isso Ele nos chamou. Em primeiro lugar, o que Ele chamou para nós ter? O quê? Foi vida. Ele chamou para que tivéssemos vida, porque antes de pertencer a Jesus, antes de ser chamado por Ele, biblicamente nós não tínhamos vida, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, estávamos destinados a ir para o inferno por causa do pecado. Essa era a nossa situação antes de conhecer Jesus, antes de ser chamado por Ele, antes de pertencer a Ele. Então por isso que Ele fala, em primeiro lugar, Ele nos chamou para nos dar vida, tirarmos dessa morte, e agora nos dar vida verdadeira, vida autêntica, vida de Deus. Lá no Evangelho de João, aliás, na primeira carta de João, a Bíblia diz que o testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida e vida eterna, e essa vida está no Filho dele, Jesus Cristo. Esse é o testemunho de Deus. Ele nos deu vida eterna, e esta vida está em Jesus. E sabemos que Jesus, Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou em nosso meio. Jesus o dom da vida está nele. Por isso que fala que aquele que está nele tem a vida eterna, nunca mais vai morrer. E se morrer, viverá. Esse é o poder de Deus para cada um de nós. Então Ele nos chamou em primeiro lugar para quê? Para que tivéssemos vida, porque antes disso estávamos mortos, totalmente mortos. Aliás, a visão de Deus, quando Ele olha aqui para a terra, é como se estivesse vendo um enorme cemitério, só de mortos. Aos poucos Ele vai chamando aqui, chamando ali, e vai trazendo vida e dando vida para as pessoas, porque fora dele não existe vida. Em primeiro lugar, nos chamou por quê? Para termos vida. Em segundo lugar, nos chamou para nos dar paz. Paz. Só existe paz verdadeira em Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: olha o que Jesus fala: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Ele nos deu paz que não tínhamos.
Isso não quer dizer que nós vamos ter vida tranquila. Ainda continuamos na guerra, na batalha, nas lutas do dia a dia, enfrentando Satanás, que está aqui tentando nos derrubar de toda forma possível que puder. Apesar de tudo isso, sofrendo, Ele faz com que tenhamos paz nele. Quem está em Jesus não se atemoriza. Quem está em Jesus não fica com medo, porque tem a segurança de estar nele. E Ele nos deu essa paz. Ele diz aqui, Ele mesmo diz, Ele não dá paz como o mundo dá. Note que o mundo também dá paz. Porque se Ele falou desta maneira, eu não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo, em primeiro lugar, ela é passageira, ela não é durável. E muitas vezes nós julgamos que ter paz é ter uma vida tranquila. Ter paz é ter dinheiro. Ter paz é estar dando tudo certo na vida, está prosperando, está crescendo, sem aborrecimentos, sem perturbações, sem perseguições. Nós julgamos que isso é paz, mas isso é a paz que o mundo dá, que é uma paz transitória e que é uma paz do próprio interesse do diabo, porque o diabo faz isso. Aqueles que não servem a Deus, não servem a Jesus, não querem Jesus, eles acabam tendo até uma vida legal, porque tudo dá certo para eles. Fazem coisas erradas, ninguém cobra, fazem corrupção e estão aí sobrevivendo, estão enriquecendo, tem saúde, por incrível que pareça, o ímpio tem saúde, não é muito acometido de doenças, não sofre. E eles dizem que tem paz. Por que muitos não querem ser crentes, não querem ser evangélicos? Porque sabe que a vida do evangélico é mais atribulada, sabe que a vida do evangélico não é igual a deles, porque não pode fazer muita coisa. Nós não podemos pecar à vontade, nós não podemos ter vícios, coisas que eles podem. Então eles julgam que eles têm a paz, mas essa é a paz que o mundo dá, a paz ilusória, que um dia vai ser cobrada de cada uma dessas pessoas que recusaram a Jesus por causa disso. Mas o Senhor Jesus nos dá paz, mesmo diante das perseguições, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tudo aquilo que nós somos privados de fazer. Porque éramos do mundo e sabemos, e quando éramos de lá, gostávamos daquilo que fazíamos, gostávamos de pecar. Eu gostava, eu tinha prazer no pecado, eu gostava dos vícios, eu gostava de fumar, gostava de beber, gostava um pouco de bagunça, eu era carnavalesco, eu participava de carnaval, trabalhava em carnaval, fui músico de bandas assim, eu fiz de tudo, e me sentia bem, maravilhosamente bem. Mas o dia que eu aceitei Jesus e mudei de vida, no começo eu estranhei bastante, porque a carne estava acostumada a ter os seus prazeres, de repente teve que cortar tudo e me dedicar a vida ao Senhor. Claro que não foi fácil, muitos nem aguentam essa mudança, acabam até se desviando e voltando atrás. Mas eu louvo a Deus porque Ele sempre me deu força e graça para permanecer. E hoje, com todos os problemas que a gente atravessa, graças a Deus eu tenho paz, eu durmo em paz, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo maravilhosamente bem, e sei que se o Senhor me levar, eu estarei com Ele, porque antes eu não tinha essa vantagem, porque eu sempre, quando chegava a noite, eu morria de medo de morrer, do Senhor me levar, e eu sabia que eu estava sem Ele. Eu sabia que eu não vivia conforme o plano dele, de modo que para mim o dia era maravilhoso, porque eu podia fazer tudo o que queria, mas à noite eu morria de medo do Senhor me levar, porque quem é ímpio, quem está no mundo, não tem essa paz que nós temos. Nós dormimos em paz, graças a Deus, e temos a certeza que se o Senhor levar, estaremos com Ele. Amém? Ele veio para quê? Segundo lugar, para que tivéssemos
essa paz duradoura. Outro motivo por que Ele nos chamou foi para ter comunhão, para que tivéssemos uma vida de comunhão. Isso significa igreja, isso significa irmãos, uma nova família. Amém? Atos dos Apóstolos, Paulo fala lá no capítulo 2, verso 42, que a igreja daquela época, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos em primeiro lugar, ou seja, ela perseverava nos ensinamentos doutrinários da igreja primitiva. Eles faziam questão de aprender, faziam questão de ser instruídos para viver a vontade de Deus. Ai, que Deus queira que isso aconteça na igreja de hoje, que as pessoas se interessem em aprender, se interessem em se instruir cada vez mais sobre aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, que haja um pouco mais interesse no povo de Deus em estudar, em adquirir conhecimento, porque a igreja primitiva era assim, todos os dias eles perseveravam no templo. Olha que a gente não é todo dia, né? A gente tem dias específicos de cultos, não é todo dia, ainda mesmo assim a gente é relaxado e não participa. Que Deus nos ajude a termos consciência. Nós somos uma família de Deus, e família de Deus tem que estar unida no conhecimento, no crescimento, na doutrina, na comunhão, na unidade com os irmãos. Estar junto, precisa estar junto. Amém? E também no partir do pão. Ou seja, isso não é só questão de Santa Ceia, também a questão da palavra de Deus que é pregada. Fazer questão de estar nas pregações, prestando atenção, adquirindo conhecimento e também instrução para viver ela. Isso é o partir do pão. A igreja naquela época participava das pregações e com fome da palavra, com fome de Deus, para viver segundo o plano de Deus. Ele nos chamou com esse objetivo, para que a família de Deus vivesse assim. Nossa família hoje é a igreja, a nossa família hoje é o povo de Deus. E o que essa família faz? Ela vive unida no partir do pão, no partir da palavra, na Santa Ceia, nos ensinos da igreja. Isso é a vida do cristão, essa é a vida que Deus planejou para nós. Ele nos chamou para isso, não foi para outra coisa, para que tivéssemos vida. Por isso que Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, em todos os sentidos, segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Foi todas essas coisas. Chamou-nos para ter isso, para ter vida eterna. Chamou-nos para termos a paz do Senhor Jesus, e nos chamou para viver em comunhão. Isso é tudo aquilo que Ele planejou para que tivéssemos. Nos chamou com esse objetivo. Mas não somente isso, Ele também nos chamou para ser alguma coisa. Queridos, em primeiro lugar, Ele nos chamou para sermos servos, para sermos trabalhadores do reino de Deus. Em Mateus capítulo 7, verso 21, a Bíblia diz assim: que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Não é dizendo Senhor, Senhor, não é questão só de ficar na igreja orando e gritando aleluia, e cantando e louvando. Tem pessoas que baseiam-se que vida cristã é isso aí, se ficar assim já está bom, vai para o céu tranquilo. Mas não, Ele nos chamou para também fazer alguma coisa, não é só ficar nisso. Isso é importante, muito importante. Ter é muito importante, ter paz é muito importante, ter comunhão é muito importante,
Agora é preciso também fazer alguma coisa. E só quem pratica essas primeiras coisas é que vai ter condição de fazer as coisas que o Senhor quer. Ele quer, em primeiro lugar, que sejamos servos. Que não é, ele mesmo fala, não é dizendo o Senhor, não é fazendo só essas coisas que vocês já estão fazendo a minha vontade é muito mais do que isso. É que vocês sejam servos, que vocês trabalhem pelo reino, fazendo o que? A vontade de Deus. Por exemplo, hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Tudo que você está ouvindo aqui, a vontade de Deus é que você pratique, que você coloque em prática na sua vida, porque senão não tem sentido. Vem na igreja, ouve a palavra, se emociona, sai lá para fora, esquece tudo e continua na mesma vidinha e não melhora, não cresce. Então não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque a vontade de Deus é que a gente seja servo, que a gente trabalhe em prol do reino, dando testemunho de vida prática. Não é só conhecimento, mas é vida praticada segundo o padrão de Deus. Amém, irmãos? Esse é o outro motivo por que ele nos chamou. Também nos chamou para sermos soldados. Que Deus tem o exército. Já viu falar? O exército de Deus é formado por nós aqui da terra. Nós somos os soldados de Cristo aqui. 2 Timóteo Paulo fala para os cristãos dizendo assim: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, como defensor do reino de Deus. Crente que não sofre pelo reino, crente que não aceita perseguição, crente que não abaixa a cabeça para os outros, crente que diz que não leva desaforo para casa, não está sendo um soldado de Cristo, não está sofrendo os sofrimentos que está para o cristão aqui na terra, porque o diabo ataca, as perseguições vêm, e se a gente não enfrentar com coragem, como soldado, nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. Que tipo de soldado de Cristo, que tipo de exército é esse de Jesus, que não enfrenta as batalhas do dia a dia? É algo para meditarmos. Como tem sido a nossa vida? Somos corajosos? Sabemos enfrentar as batalhas? Sabemos ter coragem para ir em frente? Ou pensamos muitas vezes em desistir? Pensamos muitas vezes em largar a mão? Pensamos muitas vezes em ficar murmurando e até mesmo chegar a pensar: nossa, antes de ser crente eu não sofria tanto, hoje está demais o sofrimento, eu estou quase largando mão de tudo. Tem crente que pensa assim, que está insuportável a vida, perdi amigos, perdi tudo, perdi amizades, muitos me abandonaram porque eu me tornei crente. Hoje eu não posso fazer mais nada, não posso beber, não posso fumar, não posso me divertir. Minha vida antes era muito melhor. Ei, isso não é ser soldado, isso é ser covarde. Deus quer que sejamos soldados valentes, pronto para a guerra, e guerra não é brincadeira. Eu estou assistindo esses dias em casa lá sobre a guerra que está tendo lá em Israel. Meu Deus, cada imagem, uma pior que a outra, tantas pessoas morrendo, sendo baleadas, tanques de guerra, e ninguém lá está fugindo, estão enfrentando, estão indo em frente, porque guerra é isso, e soldados é para isso. Eu aprendi no exército, quando eu servi o exército, a gente falava para nós: se você levar um tiro na perna, se arraste, vai se arrastando. Se você levar um tiro no braço, aprenda a tirar com a outra mão, também com o outro braço. Você só vai parar se você levar um tiro na cabeça, que daí não tem mais o que fazer, aí você morre mesmo. Mas ferimentos não é motivo para você fugir. E na guerra do Senhor é a mesma coisa. Que isso? Qualquer coisa quer abandonar tudo, qualquer coisa está desanimado, qualquer coisa quer largar da igreja. Ei, que soldado de Cristo é esse? E Paulo fala bem claro:
sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Essa é a vontade de Deus para aqueles que Ele chamou. Note que Ele não chamou à toa. Ele não chamou porque somos bonitinhos, somos engraçadinhos, porque Ele foi com a nossa cara. Não, Ele nos chamou com o objetivo de nos transformar, segundo o padrão que Ele tem para cada um de nós. E temos que seguir esses padrões. Amém? Outro motivo, Ele nos chamou para viver. Que não basta Ele ter nos dado vida, agora é preciso que nós vivamos. Aceitamos viver. Em primeiro lugar, viver com Cristo. Viver com Cristo. Mateus 28, 20, Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Note que Ele vive conosco, está conosco todos os dias. Agora, estamos com Ele? Essa é a pergunta. Estamos com Ele? Porque Ele está conosco. E Ele chamou-nos para que vivêssemos com Ele. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei e estarei convosco até o fim, até os últimos dias. Agora, é preciso que estejamos com Ele. O que é estar com Jesus? É estar na palavra, é estar vivendo a palavra, é estar se interessando pela palavra, é estar deixando que ela transforme nossas vidas. Isso é viver a vida cristã. Ele nos chamou para que vivêssemos a vida que Ele nos deu. Ele nos deu vida para vivermos, não apenas para nos glorificarmos a nós mesmos, dizendo: eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho Bíblia, eu leio Bíblia. Isso não é suficiente. Ele quer saber de transformação da vida pela palavra. Está se transformando? Está mudando? Está crescendo? Está amadurecendo? Ou continua criança como no começo? E no começo é tolerável ser criança, mas tem que crescer, tem que amadurecer. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Viver para Jesus, viver para Cristo e viver para Deus, nosso Pai. Romanos, Paulo fala lá na carta de Romanos: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mortos, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Mortos para o pecado, querido, diante do pecado que está rodeando a nós constantemente, se considere morto. Não vou pecar porque eu estou morto para o pecado. Antes eu pecava porque eu estava morto para Deus e vivo para o pecado. Mas hoje eu sou vivo para Deus e morto para o pecado. Vigia, não caia nas tentações, não caia no pecado. Deus não quer isso. Ele nos chamou para que tivéssemos a vida dele e não a vida nossa. Portanto, esquece o passado, esquece os costumes do passado e viva a nova vida que Deus planejou. Essa é a vontade do Senhor. Paulo ainda continua dizendo: apresentai-vos agora a Deus como vivos dentre os mortos. Aqui no mundo, diante de todos os mortos, você se apresente como vivo diante de Deus. Apresente os seus membros a Deus para o trabalho de Deus e não mais use-os para o pecado como era no passado. Amém? É o que Deus espera. Logo, Deus nos chamou com motivos. Ele nos chamou por chamar. Ele nos chamou para transformar-nos, para mudar a nossa vida. Não podemos ser como éramos, nunca mais. Nunca mais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 15. Temos responsabilidades para com Deus, e ai de nós se não cumprirmos as responsabilidades. Evangelho de João capítulo 15, do verso 1
até o 8 diz assim, olha o que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, olha bem, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Queridos, é sério isso. Não se acomode com a sua salvação, porque muitos pensam: eu aceitei Jesus, agora eu sou salvo. Eu aceitei Jesus e fui batizado, agora eu sou salvo. Eu aceitei Jesus e agora me tornei uma nova criatura. Amém, é isso mesmo, está tudo certinho. Agora, não folgue por causa dessas coisas, achando que está tudo tranquilo. Não folgue achando agora nem que eu peque, eu confesso a Jesus e Ele está pronto para me perdoar e me lavar do meu pecado. E vou ter essa vida de peca, confessa, peca, confessa. Nem se esforça mais em não pecar, porque sabe que Jesus é misericordioso e vai nos lavar. Cuidado com isso, porque Jesus fala bem claro nesse texto que Ele é como uma videira e nós estamos ligados a Ele para que possamos dar fruto. Agora, está ligado com Jesus? Amém. Está na árvore? Está, amém. Está produzindo? Ei, aí eis a questão, porque o Senhor quer frutos. E aqui diz que a vara que não der frutos vai ser cortada, vai ser lançada no fogo e vai se secar, e depois será queimada. E olha que estava na videira. É possível? É possível você ser cristão? Mesmo pecando? É possível você ser crente pecando? É possível você ler a Bíblia desobedecendo? É possível. Deus não impede ninguém de pecar. Deus não obriga ninguém também a não pecar. Mas Deus coloca os planos dele. O meu plano é esse. Se você estiver em mim e der fruto, glória a Deus, você está tranquilo. Mas se você está na videira e não está produzindo, não está crescendo, não está amadurecendo, meu amado, cuidado, porque uma hora ou outra um machado vem e corta. E depois de jogar fora, lançar fora, você vai dia a dia se secando, até o momento em que pegam aquele galho e lançam ele no fogo para terminar com ele. Notaram que existe responsabilidade em ser cristão? Não é fácil, não. Não pense que vai para o céu só dizendo aleluia, glória a Deus, levantando a mão e cantando, e chorando e participando dos cultos e tal. Pensa que isso é suficiente para ir aos céus? Não é. Porque Deus quer ver frutos, mudança de vida, testemunho de vida cristã. Se não for assim, corre o risco de ser cortado e ser lançado fora. Jesus continua dizendo: mas se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, aí vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito, porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que maravilha, né? Jesus continua alertando: se vocês estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês podem até pedir o que quiser, meu Pai vai atender, porque você caiu na graça de Deus, você é obediente.
você está fazendo a vontade de Deus, então Deus vai te suprir daquilo que você está querendo. Por que que muitos oram e não recebem? Muitos oram, pedem, clamam, choram, faz tudo e não recebem. Por quê? Não tem por que receber, pois não está na videira, não está frutificando, não está fazendo a vontade de Deus, não muda. E quer bênção, ainda quer receber. Não dá, né, filho? Aí é demais, né? Já viu você querer receber o salário de uma empresa sem ter trabalhado nela? Você faltou o mês inteiro e agora vai reclamar que quer o salário no fim do mês? O patrão não vai te dar nunca. Assim também é com Deus. Você não serve a Deus, não trabalha para Deus, não muda de vida, depois ora e quer receber. Que crédito você tem para receber? Que crédito? Qual o trabalho que você fez? Por que você se acha digno de receber alguma coisa de Deus quando você não está nem aí com Deus? Querido, é sério que eu estou falando. Eu estou falando de vida cristã. Eu estou falando que Jesus está prestes a voltar e vai pedir conta a cada um de nós daquilo que nós fizemos para Ele. Não é fácil, mas é possível. Com Deus é possível. Deus quer frutos. Jesus mesmo fala aqui: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Fazendo assim, vocês vão ser discípulos do meu Pai. Queridos, frutos. Alguém pensa que ter frutos é ganhar almas. Eu preciso ganhar mais almas. Eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar mais, eu preciso produzir frutos. Não, mas não é esse fruto que ele está falando. Porque ganhar almas é fruto de crente. Crente tem por dever ganhar outra alma, porque ele foi ganho um dia, agora ele tem que ganhar outros. Ganhar almas é fruto de crente. Agora os frutos que a Bíblia fala aqui são os frutos que são gerados de nós mesmos. Que a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu e nos mandou para que dessemos frutos e o nosso fruto permanecesse. E almas você não garante que permanecem, porque tem quantas almas que a gente ganha às vezes para Jesus e ela acaba se desviando, quer dizer, não permaneceu. E como você vai fazer permanecer? Não tem. Então logo não é almas que aqui está falando, mas está falando do fruto do Espírito. Abra lá em Gálatas capítulo 5. Lá fala sobre isso. Lá fala sobre obras da carne e obras do Espírito, que são os frutos. Capítulo 19 do verso, capítulo 5 de Gálatas, verso 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, o quais são, olha, aquilo que nós fazemos antes de Jesus ter aceitado a Ele: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, o quais coisas semelhantes a estas cerca de vós, que vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E essa era a vida que tínhamos no passado. Quem cometesse esse tipo de coisa jamais herdaria o reino dos céus. Até hoje, jamais vão herdar o reino de Deus quem ainda vive na prática desses erros. Agora o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito, olha, esse fruto que Deus espera é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha bem, os que são, os que o aceitaram, os que pertencem a Ele, esses já crucificaram sua carne e as suas paixões e as suas concupiscências. Por isso, se vivemos em espíritos,
andemos também em espírito. Seja frutífero na sua vida. Temos que ser bondosos, temos que ser pacientes, temos que ser fortes, temos que ser corajosos, temos que ser longânimos, benignos, temos que ser mansos, temos que ter equilíbrio em todas as coisas. E somente os que são de Cristo podem fazer isso. Os demais não. Aí uma questão que tem que perguntar a nós mesmos: será que eu estou sendo mesmo de Cristo? Com a vida que eu estou levando? Com as coisas que eu ando fazendo? Com os pensamentos que eu ando tendo? Com minhas atitudes? Tenho sido manso ou tenho sido estúpido, grosso? É algo para nos perguntarmos, porque fruto do Espírito é essa relação que eu dei aqui. Fora isso aqui, é obra da carne. E quem pratica a obra da carne não vai herdar o reino dos céus. Pode ser crente, pode ser cristão, pode ser tudo. Mas se não tem a prática dos frutos, está fazendo a obra da carne. Se está na obra da carne, vai se perder. Não vai ter a herança. Amém? Queridos, Mateus capítulo 3 diz assim: também agora já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Deus nos plantou aqui embaixo, nos plantou na videira. Nós temos que estar plantados na videira e produzir os bons frutos. Caso contrário, se o Senhor vier e não encontrar o fruto que Ele deseja, mas encontrar sem fruto podre, fruto que não presta para nada, essa árvore será cortada e vai ser lançada no fogo. Isso está prestes a acontecer. Que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, a igreja praticante, a igreja fervorosa, a igreja que serve mesmo a Deus, a igreja que é plantada na videira e produz bons frutos, Ele virá também para cortar as demais árvores que não servem para nada. Aliás, todo agricultor que planta árvore, ele planta com interesse dos frutos. A árvore de café, por exemplo, eu acho bonita a árvore de café, com aquelas frutinhas vermelhinhas, tudo. Ela é maravilhosa, mas o cara que planta ela está esperando a colheita do café, porque para ele o que interessa é o café, é o fruto do café. Se não produz, ele corta e manda queimar. E com Deus é a mesma coisa. Deus não vai ficar perdendo tempo em cuidar de árvore que não dá fruto. Vai ser cortado e vai ser queimado também. Perceberam a responsabilidade que nós temos? Não fomos chamados por ser chamados, mas fomos chamados por um motivo: dar frutos. Amém? Fique de pé.